Olá, pessoal, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco e conosco aqui também. Eu sempre falo isso em minhas pregações, porque não existe nada melhor do que nós estarmos na graça e, consequentemente, termos a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, hoje Deus nos fala aqui no livro de Tiago, capítulo 4. Só para começarmos, o apóstolo Tiago, em sua primeira epístola, aí no versículo 1 do capítulo 1, diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Então, só para começar, dá para nós entendermos que a epístola, essas epístolas de Tiago, do apóstolo Tiago, às 12 tribos de Israel, é para alertá-las sobre o comportamento delas, o comportamento do povo israelita, que estava deixando a desejar com relação ao servir a Deus na beleza da sua santidade. Estavam se afastando dos caminhos do Senhor, porque dispersas, já diz tudo. A pessoa, quando está dispersa, ela está desapercebida. E quando o apóstolo Tiago, ele resolveu escrever essas epístolas, aí fala na primeira epístola, no versículo 1. Mas se nós formos observar todo o livro de Tiago, é advertência. Advertência ao povo de Deus com relação ao afastamento, ao seu afastamento dos ensinamentos do Senhor. O povo não estava andando em conformidade com a vontade de Deus. Então, minha irmã Ilza, professora Ilza, onde a senhora quer chegar com isso? Eu quero chegar com isso no capítulo 4 de Tiago, capítulo 4, que é todo advertência ao povo de Deus com relação aos seus erros, como eles estavam andando, tendo inveja uns dos outros, praticando coisas que não agradam a Deus, praticando idolatria, cobiçando o que é do outro, brigando por causa de bens materiais, com ciúmes. E esses ciúmes que fala aqui em Tiago 4 não é sinônimo de zelo, coisa nenhuma, porque não tem nada a ver com a contextualização. Precisamos entender. Eu pensei muito antes de fazer essa pregação, fiz uma vez, mas eu não sei o que aconteceu. Ficou a imagem e a fala também não ficaram legais, não deu para a gente entender, né, a fala. Então eu resolvi fazer de novo. Porque, gente, veja bem, o estudo bíblico, ele, muitas vezes, quem faz o estudo bíblico pega um versículo de um livro da Bíblia, outro versículo de outro livro da Bíblia, outro versículo de outro livro, tá? Mas há uma harmonia entre esses versículos, porque eles estão contextualizados, estão dentro do mesmo contexto. Só que o livro de Tiago, aqui no capítulo 4, há um versículo que eu vejo estudos aí, mais estudos, certo? Dizendo que pode se comparar, por exemplo,
com primeiro aos Coríntios, o que está escrito na carta do apóstolo Paulo aos primeiro Coríntios, capítulo 6, versículo 19, onde diz que nós somos templos do Espírito Santo. Realmente, nós somos templos do Espírito Santo. Eu sempre falo em minhas pregações que Deus nos criou para darmos continuidade à obra que Ele começou aqui na terra através dele próprio, encarnado na pessoa de Jesus Cristo. Então Ele precisava de seres como nós, que falassem, que raciocinassem para dar continuidade à sua obra, porque está escrito que tudo passa, mas as palavras de Deus não passarão, as palavras do Senhor não passarão. Então nós observamos que os demais animais têm boca, têm ouvidos, têm nariz, narinas, têm olhos, têm cérebro, contudo, eles não raciocinam e nem falam como nós. Certo? Então, nós somos vasos, nós somos realmente templo do Espírito Santo, como está escrito lá em 1 Romanos, capítulo 6, versículo 19. Contudo, eu vejo aqui uma desarmonia em muitos estudos bíblicos, sabe por quê? O capítulo 4 dessa epístola de Tiago às 12 tribos de Israel, fala sobre advertência com relação ao comportamento do povo de Deus, que estava totalmente errado perante Deus. Então, vamos por versículo. Primeiro título diz assim: devemos resistir às paixões. Que paixões são essas? Paixões pelas coisas erradas. Certo? Por exemplo, as pessoas querem adquirir um bem passando por cima das outras pessoas para adquirir esse bem. Não. Deus não condena nenhum de nós a ter o que quer ter aqui na terra, contanto que venhamos a possuir os nossos bens de forma honesta, de forma correta, não tomando dos outros, não de qualquer maneira. Então, o verso 1 do capítulo 4 diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Olha, por que existem as guerras? Por que existem as guerras? Por que será que hoje há um país aí que está guerreando com outro? Nós sabemos que as guerras existem, sempre existiram, geralmente por causa de alguma coisa que um quer e o outro não quer ceder. Terras, água, muitas vezes por causa de um relacionamento de famílias diferentes que não combinam entre si, por causa da inveja, por causa da porfia, da idolatria, tudo isso, é motivo para a guerra. O 2 diz: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. O 3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os gastardes em vossos deleites. Então, como já foi falado, Deus não é contra nós termos o que queremos ter aqui na terra, contanto que seja de forma honesta, que venhamos adquirir os nossos bens de forma honesta, sem inveja, sem contenda, sem guerra, sem briga. Então, Deus diz o quê? Pedis mal. Deus não dá nada a ninguém para causar mal, tá? Se você ou eu pedir a Deus algo que lá na frente vai causar algum malefício para mim e para você, Deus não dá. Porque está escrito: pode o filho pedir pão e o pai lhe dar uma pedra? Pode o filho pedir peixe e o pai lhe dar uma serpente? Então, Deus não dá. E outra, o que Deus deu, Ele não arrependeu de ter dado.
tá? Ele não dá para você fazer coisas que lhe prejudiquem ou que vão prejudicar ao seu próximo, certo? Então, o 4 diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. De que mundo é que Deus está falando aí através do apóstolo Tiago? É o mundo pecaminoso, o mundo da inveja, dos ciúmes, que é a inveja, da cobiça. Cobiça, inveja e ciúme são palavras sinônimas. Agora, existe o ciúme que é zelo também, certo? Mas neste contexto aqui, a palavra ciúmes não é zelo. A palavra ciúmes é inveja, é cobiça, tá, gente? E a gente precisa estudar a palavra no contexto, a gente precisa usar a gramática corretamente para que não haja desentendimento, para poder haver uma interpretação correta e um entendimento correto sobre a palavra de Deus. Precisamos aprender a fazer a pontuação correta, precisamos entender o contexto do conteúdo, sobre o que está falando aqui, Tiago 4, gente, é tudo advertência contra as coisas erradas que o povo vinha fazendo, o povo das 12 tribos de Israel vinha fazendo. Aqui ele está advertindo as pessoas a mudarem de ideia, a seguirem de verdade a Deus, sem contenda, sem briga, sem inveja, sem cobiça, sem ciúmes. Esses ciúmes aí não é zelo, gente. Vamos para frente. O 5 é aqui onde eu quero chegar. Não vou me aprofundar muito não, tá? Só vou falar o que Deus mandar eu falar, o que Deus me ordenar a falar. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura. Escritura é a Bíblia, tá, gente? O Espírito que em nós habita tem ciúmes? Observem que há 2 pontos depois da palavra Escritura. Ou cuidai vós. Ele fala sobre todas as coisas ruins. Até o 4. Depois diz assim: ou cuidai vós, que em vão, diz a Escritura. O Espírito, com E minúsculo, tá? Nós sabemos que há uma diferença entre Espírito com E minúsculo e Espírito com E maiúsculo, entre Deus com D minúsculo e Deus com D maiúsculo. Nós sabemos muito bem que existe diferença, tá? E aí vem depois os 2 pontos. O Espírito que em nós habita tem ciúmes? Gente, é uma interrogação, não é uma afirmação. É uma interrogação, não é uma afirmação. Por isso que entender a gramática é importante. Quem não entende a gramática não vai saber interpretar os textos e nem a palavra dentro do contexto. A gente precisa ter entendimento, tá? E aí eu não vou explanar muito, porque eu já tenho visto muitos estudos teológicos, tá? Explicando aí, levando esse versículo aqui, juntando lá com o versículo que está em 1 Coríntios 6,19, que diz que nós somos templos do Espírito Santo. Gente, os contextos diferentes. O contexto de 1 Coríntios 6 é bem diferente do contexto que está aqui em Tiago. Tiago é mais para alertar o povo, está alertando o povo que eles estão trilhando por caminhos contraditórios à vontade de Deus. Observaram aí que Espírito está escrito com E minúsculo e que é uma pergunta, não é uma afirmação? E para complementar, o 6 vem explicando. Antes disso, né, disso, né, antes da maior graça, o Espírito nos dá, o Espírito Santo, Deus nos dá a maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Quem tem inveja, tem ciúmes, Deus não dá nada de bom, Deus não se agrada de coisas erradas, tá? De hipocrisia. Pessoas que vivem fofocando, e fofoca é o que é mentira, gente. Tá? Quem fala a verdade não está fofocando, não.
Mas quem está falando mentiras a respeito do seu amigo, do seu irmão, está fofocando, está mexericando, está mentindo. Agora, quando é a verdade, se aconteceu realmente, não é fofoca, certo? A gente precisa aprender a palavra dentro do contexto, a entender. Gente, está claro demais esse versículo aqui, esse versículo 5. Ora, cuidai vós que em vão diz a Escritura. 2 pontos. O Espírito, com E minúsculo, que está entre nós, habita, ou aliás, que em nós habita, tem ciúmes? É uma pergunta, amados, não é uma afirmação. Esse ciúmes que fala aqui não é coisa boa. Não é coisa boa. Não é ter ciúmes lá. Zelo. Não é zelo, gente. Está falando de inveja. Está falando de adultério. Está falando de cobiça. Está falando de coisas nocivas à vida de um cristão, de um seguidor de Cristo. Aí o 7 vem, sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Olha aí, gente, é tudo advertência. Duplo ânimo é o quê? A pessoa de dupla face. Ora, essa é uma pessoa santa, ora é uma pessoa que destrói a vida do outro com fofocas, com mexericos, com inveja, com cobiça, que é o mesmo ciúme ruim, que não é zelo coisa nenhuma. Às vezes o irmão, a irmã faz algo que ela, ao terminar, ela diz assim, faltou alguma coisa. Ela não acha que foi algo tão legal que ela fez, tá? A pregação que ela fez, o louvor que ela entoou. Mas o outro lá acha que ela fez, as 1000 maravilhas, já vai lá ter inveja, já vai falar que foi ao contrário, ou falar, sei lá. Deus sabe do que eu estou falando. Então, a gente não deve ter o espírito que habita em um cristão, deve ser o mesmo que habita no outro cristão, sabe? Porque nós somos templo do Espírito Santo e tem que haver, a comunhão é essa, que o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. Que eu não sinta ciúmes de você. Porque se eu sentir ciúmes do que você faz para Deus, não vai ser zelo não, tá? Zelo é você ter ciúme do seu irmão, fazer coisa errada lá no mundo. Aí pode até ser um ciúmes como zelo, tá? Por parte do Espírito Santo, né? Aí vem ó, o 8, o 9. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Quer dizer, senti as vossas misérias. Isso quer dizer, para eles perceberem como eles estavam agindo, certo? A forma como eles estavam agindo não estava agradando a Deus. Com guerras, com brigas. Gente, era terrível. Tanto que, na época que Jesus veio, Deus olhou do alto para baixo, não viu um justo sequer, estavam todos no lamaçal. Naquela época, gente, havia pessoas apregoando a palavra, só que havia também pessoas congregando, havia reis que sacrificavam seus filhos a Moloque, certo? Sacrificava a Baal, e Deus não se agrada disso. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará, tá? A gente tem que se humilhar diante de Deus, tá? E pedir a Deus o entendimento, a sabedoria, porque ele dá, está escrito aqui. Sente falta de sabedoria, peça a Deus. Não tenha ciúmes, inveja do outro, não, que isso não é legal. O sentimento de um cristão deve ser o mesmo sentimento do outro cristão, tá? E aplaudir sempre
em primeiro lugar a Deus, e depois o outro que está fazendo a obra de Deus, porque, como diz, a seara é grande, os obreiros são poucos. Quem tem que falar disso é quem tem um coração limpo, um coração puro, e que realmente pensa assim, que realmente pensa que a seara está precisando mesmo daquele outro lá para trabalhar, louvando, pregando a palavra. O louvor, nós sabemos que há várias formas de louvar. O 11 diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Olha aí, quem pode julgar é Deus. Eu já usei isso em uma das minhas pregações, em um estudo aqui, só que eu estava dentro do contexto, sabe? Eu não sei se vocês se lembram, uma pregação que eu fiz falando sobre o falso julgamento. Não sabes, não julgue. Então esse versículo aqui entrou, está dentro do contexto. Agora, ficar pegando o versículo de um livro, de outro, juntando, gente, tem que olhar o contexto. Esse contexto aqui, ó, aqui, o contexto aqui, o verso 5, de acordo com esse contexto aqui de Tiago 4, não tem nada a ver com 1 Coríntios 6,19. Tem nada a ver com nós sermos templo do Espírito Santo. Tem a ver é que nós devemos sermos limpos, limpos. Não temos ciúmes uns dos outros, nem inveja, tá? E andarmos em sinceridade diante de Deus e dos homens. O 12 diz assim, ó: há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Só Jesus poderá julgar. Só Deus poderá julgar, poderá construir e destruir, gente, tá? O 13 diz: eia, agora, vós, que dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Será que nós podemos fazer esses planos sem apresentá-los a Deus? Nossa vida pertence a Deus, nós somos plantação de Deus, Ele planta e arranca quando Ele quiser. Então nossos planos precisam serem apresentados a Deus para que sejam provados, porque quantas pessoas fizeram plano para o dia seguinte, para a semana seguinte, para o ano seguinte e não cumpriram, porque partiram antes de realizarem os seus planos. O 14, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Estão vendo? Porque que a vós, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, né? Como a folha seca que é levada pelo vento. Nossa vida, a gente nasce, cresce, né? Desenvolve, envelhece e uns não chegam nem a envelhecer. Depois, Deus sabe o dia de nos recolher. Nós não sabemos. Por isso que precisamos apresentar os nossos planos a Deus. O 15 diz: em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Devemos apresentar ao Senhor para ver se Ele aprova os nossos planos, tá? E não fazermos assim, sem apresentar ao Senhor, porque nós somos como, diz aqui, nossa vida é como um vapor que aparece e desaparece, logo desaparece, certo? Mas agora, vos gloriais em vossas presunções, toda glória, tal como esta, é maligna. A gente ser presunçoso, achar que pode fazer tudo, não coloca Deus em nossos negócios. Se nós fizermos assim, nós vamos estarmos sendo presunçosos. O 17 aqui, gente, para terminar. O calor aqui está imenso. O suor está entrando até nos meus olhos. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Sabe? Isso é verdade. Por isso que eu estou aqui.
apregoando a palavra de Deus, certo? Então, gente, a palavra dentro do contexto é muito importante. As pessoas que organizam estudos bíblicos, cuidado ao pegarem versículos de um livro, de outro e mais outro da Bíblia. É correto fazer isso? Mas cada versículo que você pegar de cada livro precisa estar dentro do contexto que você está trabalhando, que você está pregando, senão vai bagunçar a cabeça das pessoas, tá? E que assim, gente, Deus abençoe as pessoas que tenham entendido a mensagem. E eu peço, gente, se inscrevam no canal, não paga nada para se inscrever. Curta, coloque lá o seu like, porque não é para me engrandecer. Eu não, eu não estou visando ganhos, eu só quero que os vídeos circulem, porque se vocês não curtirem, se vocês não se inscreverem, os vídeos não podem circular. São poucos os inscritos no canal. Eu sei que muitas são as visualizações, já chegaram ao torno de 12 mil visualizações, eu creio. Mas muitas pessoas que visualizam não se inscrevem. Gente, é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Se acontecer de muitas pessoas se inscreverem e vier qualquer lucro, certo? Eu não vou ser beneficiada com esses lucros, porque eu tenho um objetivo e Deus sabe. Eu já apresentei a Deus esse objetivo. Eu, graças a Deus, gente, o que eu ganho na minha profissão é suficiente para eu viver, certo? Eu estou aqui porque eu comecei, coloquei a mão no arado e diz que quem coloca a mão no arado não pode voltar atrás. E eu acho que a melhor maneira para eu levar a palavra de Deus para as pessoas é apregoando-a de dentro da minha casa, conforme o meu tempo, porque eu trabalho muito, eu não posso ser uma obreira assim. Eu sou apenas um membro do corpo de Cristo, congrego, tá? Mas eu não posso, porque eu trabalho fora, eu não posso, qualquer hora que a pessoa dizer, irmã Ilza, professora Ilza, vá pregar em tal lugar. Eu não posso dizer não, né, negar o Senhor, mas eu também não posso dizer não ao meu trabalho, gente. Servo de Deus tem que ser exemplo aqui na terra, exemplo de cidadão, de cidadã. Então não custa nada. O que é que custa você se inscrever, você colocar um like lá, fazer um comentário? Eu vou ficar grata, Deus vai ficar mais feliz ainda e te abençoar, viu? Em nome de Jesus. E que esta palavra fique bem guardada, sabe? Em vossos corações, recebam aí o meu abraço fraterno, um beijo fraterno em seu coração. Ainda sua irmã em Cristo, professora Isa Saldanha. Bye, bye.